Eita, não é essa não. É essa. Então, a gente vai definir as cônicas, na verdade, a hipérbole e a elipse, com a partir da excentricidade, a partir da definição que foi dada para a parábola. Então, vamos lembrar qual é a definição que a gente deu para a parábola, né, lá no vídeo. Lembrar a definição que a gente deu para a parábola. Certo? Então, a parábola, você vai precisar de uma reta, que a gente chama de diretriz, e de um ponto que a gente chama de foco. A parábola vai ser o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância do foco e da reta diretriz. Para achar esses pontos que estão à mesma distância do foco e da reta diretriz, o que eu fiz foi pegar uma reta paralela à diretriz, ou seja, todos os pontos em cima dessa reta estão a essa distância AB dessa reta, e eu peguei uma circunferência com centro em F e raio tamanho AB, o mesmo tamanho. Essa distância daqui para cá é do foco até esses pontos dessa circunferência, que vocês talvez não estejam vendo, é a mesma distância dessa reta paralela até essa reta diretriz, essa distância aqui, DAB. Eu acho que vocês não devem estar vendo, eu vou pegar e até botar um pouquinho mais escura essas coisas, deixa eu ver, acho que esse aqui, é isso aqui mesmo, então deixa eu botar um pouquinho mais escuro isso aqui. Puxa. Ele cria um ambiente não muito agradável aqui. Ele diz que eu posso editar, mas não deixa eu editar. Bom, paciência. Eu não estou conseguindo editar aqui. Então, vai ter tem uma circunferência aqui, está bem clarinha, que está à mesma distância dessa aqui. Eu consigo aqui. Não, eu editar o título, não quero editar o título. Volto para cá. Voltando para cá. Então, se eu quiser todos os pontos que estão à mesma distância do foco e da reta diretriz, eu vou aumentar aqui essa distância. Onde eles se encontram, você vai ter a parábola. Deixa eu afastar um pouquinho para que a gente tenha uma noção dessa parábola como a gente conhece. Então, esses pontos que estão sendo marcados formam a parábola. Todos esses pontos, essa distância de P até o foco e a distância de P até a reta é a mesma. Certo? Bom. Aí alguém pode pegar e dizer assim, André, e se eu não quisesse que essa distância de P para o foco fosse a mesma de P até a reta? Digamos que eu quisesse que a distância de P até o foco fosse metade da distância de P para a reta. Que curva seria essa? Ou seja, a distância de P para F, de P para F, dividido por de P até a diretriz, fosse não 1 aqui, mas fosse meio. Se eu pegasse aqui, deixa eu fazer o seguinte. Se fosse meio, meio. Então, a distância até o foco, metade da distância do ponto até a reta. Vamos ver quem seria isso.
E aí a gente tem algo parecido com o que a gente chama de elipse. Eles dizem, não, beleza, então com um, vou baixar isso aqui, com um deu a parábola. Um deu a parábola. Com meio deu a elipse. Quer dizer, que se a distância do ponto até o foco for metade da distância até a diretriz, dá uma parábola. Se for igual a distância até a diretriz, dá uma parábola. E se a distância do foco até esse ponto for duas vezes a distância da diretriz? Ou seja, se aqui for 2, vai ser 1. E aí a gente tem a hipérbole. Então, quando a distância é igual ao foco, então quando é igual a 1, você vai ter a parábola. Quando é maior do que 1, qualquer que seja o valor maior do que 1, você vai ter hipérboles. Vai ter hipérboles. E quando o é menor do que 1, você tem elipse. Você tem elipses. Às vezes bem grandona da elipse, mas elipses. Vou botar aqui. Então veja que figura legalzinha. Aí você diz, André, beleza, ó, as elipses são fechadinhas, mas para mim essa parábola que está aqui e essa hipérbole aqui, ou essa outra, para mim são iguaizinhas, né? Na verdade, se você observar direitinho, esse arredondamento aqui perto do vértice da parábola, ou da hipérbole, ou da elipse, nessa parte perto do vértice, elas são muito parecidas. Não dá para saber se o que você vai ter, olhando só o vértice aqui, não dá para saber se aquilo é uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole. Isso é verdade. Né? Mas quando você olha de longe, elas são bem diferentes. Então, a gente está olhando ainda de muito perto. Né? Mas se você pega a faixa aqui, se afasta, e bota aí uma. Bota uma hipérbole. Não botar 2, não, porque é muito grosseiro. Vamos botar 1,5. Botar uma hipérbole 1,5. Faz uma hipérbole assim, ó. Ela rapidamente converge para um par de retas. Esse par de retas são chamadas de retas assíntotas. Então, quando a gente olha uma hipérbole de longe, ela rapidamente se aproxima de duas retas. Se aproxima mesmo, ela se aproxima a tal ponto que fisicamente, computacionalmente, você não consegue mais diferenciar aquele ponto da reta do ponto da hipérbole. Eles colam, um no outro colam. Matematicamente está separado, você teria que aproximar para ver que eles são um afastado. Mas se você tentar representar ela no computador, por exemplo, cola a reta e a hipérbole ficam uma em cima da outra. Certo? Qualquer que seja a hipérbole, isso vai acontecer. Deixa eu voltar aqui. Qualquer que seja a hipérbole, isso vai acontecer. Deixa eu botar um pouquinho menor aqui. Então, sei lá, 1,2. Né? Vamos lá, achar de novo. 2. Novamente, ó, não tem para onde. Não tem para onde. A hipérbole sempre se aproxima de um par de retas. Sempre se aproxima de um par de retas. Né? Deixa eu botar 1,1. Outro par de retas. O interessante é que quando você vai 0,05, outro par de retas. Outro par de retas. Quando você vai para 1, aí você tem uma parada.
e a parábola não vai se aproximar de par de retas. Ela sempre vai crescendo assim. Então não dá para você botar uma reta limitando aqui, porque uma hora ela vai passar dessa reta. Uma hora, se bota uma reta limitando aqui, uma hora ela se afasta da reta, melhor dizendo. Você bota uma reta aproximando uma parábola, uma hora ela pega e se afasta da reta. Não tem como você botar uma reta se aproximando. Certo? E se você diminuir aqui, bobônica, eu deixei o ponto lá atrás. Se você pegar diminuir mais, aí vira uma elipse. Deixa eu botar aqui maiorzinho. Besteira de novo. O ponto para lá, para cá, para ele não ficar sujando como está sujando aí. Então, 0,94. Esse número que está aqui em cima, esse E, que é o quociente, o quociente é a razão entre a distância do ponto para o foco sobre a razão do ponto, a distância do ponto até a reta diretriz. Esse Ezinho é o que a gente chama de excentricidade. É a mesma excentricidade de lá, que a gente viu pegando metade da distância do foco, dividindo pela a distância entre os focos, dividido pelo tamanho do eixo maior da elipse. É a mesma excentricidade. No caso da hipérbole, vai ser a distância entre os focos dividido pela distância entre os vértices, que é menor entre a hipérbole do que o eixo maior da elipse. Mas isso vocês veem na semana que vem. Né? Mas eu falei no vídeo que está lá. Beleza? Então, essa é uma nova maneira de definir as parábolas e hipérboles usando a excentricidade. Certo? A gente normalmente não vê isso em canto nenhum. Nem no ensino médio, que alguns livros antigamente um ou outro falava, um ou outro mesmo falava, e nem no ensino superior também não vê isso em canto nenhum. Né? Caíram já alguns problemas nesses vestibulares mais difíceis, tipo ITA, sobre isso. Né? Houve uma pequena época onde isso começou a ser um certo modismo, mas desapareceu. Foi antes de eu fazer o ensino médio, isso. E pronto. Né? Mas é interessante ver isso aí, porque está muito próximo da parábola. A parábola são os pontos que estão à mesma distância do foco da diretriz. E se tiver uma razão menor do que 1? Quer dizer, se não for de 1 para 1, for de 1 para meio, ou de 1 para 2, né? Então, aí está toda a explicação. O interessante é que se você pega uma partícula espacial vindo do espaço sideral fora do sistema solar, onde o foco é o Sol, né, essa partícula vem assim, em formato, vem numa trajetória retilínea, já não está sendo incomodada por ninguém, nenhum planeta, nada está puxando ela apenas está se deslocando porque explodiu, veio de algum canto. Então ela vem em trajetória retilínea, se aproximando do sistema solar. Em um determinado momento, a interação dela com o Sol começa a ser relevante, e aí a trajetória dela, que é retilínea, começa a ser alterada, ela começa a se aproximar do Sol, fazendo uma volta. Se a velocidade dela for suficiente, ela vai fazer uma voltinha assim e vai se desembestar em uma linha reta, fugindo do sistema solar, se ela tiver velocidade suficiente. Se ela não tiver velocidade suficiente, ela pode pegar e entrar em órbita. Né? Ela pode entrar em órbita. E ela também pode pegar e colapsar no Sol. Né? Ela pega, vem, e o Sol pega, puxa, e ela cai no Sol. Então, você pode ter esses casos de trajetória, né? Veja, interessante, né? Pronto, então eu aproveitei a figurinha para falar um pouquinho só também de trajetórias e de física, beleza? Pronto, então era isso que eu queria falar aqui, né, para vocês. Espero que tenham se divertido com essa